vocês aqui, Rômulo Trindade Becker, e você está assistindo ao canal Reflexões Reformadas. No episódio dessa semana, o nosso assunto é: tocou o meu celular. Que massa, fera. No episódio dessa semana, o nosso assunto é peregrinação soteriológica, de arminiano clássico a calvinista. Vou iniciar falando a respeito dos benefícios que eu sofri por frequentar uma igreja calvinista sendo arminiano, a qual não exercia sequer uma influência para que eu me tornasse calvinista. Cara, simplesmente todos os textos que eram falados a respeito de algumas verdades calvinistas, o meu pastor, um abraço, Jacques, falava de forma muito respeitosa. Não citava o termo arminiano com desdém. Ele sempre teve muito respeito, teve muita paciência comigo, e isso me ajudou muito. Que quem sabe, se ele tivesse batido com força em cima do arminianismo, nunca teria deixado de ser arminiano e encontrado a paz que existe nas doutrinas da graça. Agora, por incrível que pareça, alguns dos livros que me conduziram a essa caminhada tulipiana, nossa, existe isso, que me conduziram à crença no calvinismo, foram livros que foram escritos com a intenção de defender o arminianismo. O primeiro deles eu não tenho aqui, está emprestado, eu possuo ele, já li, mas não está em mãos agora, que é o Contra o Calvinismo. Cara, por incrível que pareça, escrito por um dos maiores defensores arminianos do planeta. Os outros livros, tcharam! Eleitos Mais Livres e Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Então, para que você não pense que eu vou aqui usar preconceitos contra o arminianismo ou tratá-lo fora do contexto que ele próprio trata a si mesmo, não. Eu vou entrar dentro dos pressupostos arminianos e vou discutir e vou mostrar o que me levou a tornar-me calvinista do ponto de vista arminiano, tratando com os termos arminianos, com as significações arminianas, com os seus próprios argumentos, suas próprias armas. E deixar claro também que eu apenas estou compartilhando o que me fez tornar calvinista. E a primeira questão, cara, foi o fato da soberania de Deus. O arminiano não nega a soberania de Deus. Ele interpreta de forma diferente. Eu vou ler para vocês aqui como é que o Roger Olson define a soberania divina do ponto de vista arminiano. Ele diz assim: Deus está no controle de tudo, sem controlar tudo. Tá nesse livrinho aqui. Como é que nós vamos entender essa afirmação? Bom, eu chamo a atenção ao fato de que a Bíblia Sagrada tem inúmeros versículos onde a soberania absoluta e completa de Deus sobre toda a sua criação é enfatizada. Posso destacar aqui inúmeros. Provérbios 16:33. A sorte é lançada no regaço, mas do Senhor provém todas as decisões. Não sei como é que se pode explicar isso de outra forma a não ser de uma soberania absoluta, total. Valeu, Facebook aí, tá me chamando. Absoluta e total, eu quero dizer, Deus está no controle e Deus controla tudo. Uma soberania absoluta e total da pessoa de Deus. Ou seja, se eu afirmo que Deus é soberano, mas ele se autolimitou soberanamente, que é a afirmação arminiana, isso é, ele na sua soberania resolveu se limitar. Eu estou afirmando aquela velha historinha que é vencida por uma lógica primária. Que história é essa? Aquela historinha que o ateu usa para questionar o cristão. Deus pode criar uma rocha tão pesada que ele não possa carregar? Aí a ideia deles é que se você disser assim, não, não existe, então eles vão lhe responder, então Deus não é todo poderoso. E se você responder, sim, existe, então Deus não é todo poderoso, porque ou ele não pode criar, ou ele não pode carregar.
E na verdade a soberania, como definida pelo arminianismo, ela morre nessa mesma questão. Por quê? Porque soberania é soberania. E não existe uma soberania limitada. Ou a soberania é absoluta, ou ela precisa mudar de nome. Simples. Não existe uma meia soberania. Não é que nem casa, você faz uma meia água, né? Nossa, isso foi tipo uma piada, assim. Como dizer assim, essa caneta azul escreve muito bem em vermelho. Como assim, meu? Que história é essa? É como dizer, este quadrado tem uma bela forma circular. Poxa, tá entendendo? Soberania, ela é absoluta, ela é completa, ou ela não é soberania. Você entende isso? Então, não existe tal coisa, conforme é definida pelo arminianismo, de soberania autolimitada por um ser soberano. É a mesma rocha que não existe. Em nenhum mundo possível existe tal coisa. Uma rocha que um ser onipotente não possa criar ou não possa carregar, e uma soberania que um ser soberano possa limitar. Isso não existe, é antilógico. Então já morre aqui essa questão. E esse foi o primeiro ponto que me fez pensar melhor as minhas considerações arminianas. Em segundo lugar, a autodeterminação. Logo, se Deus se autolimitou e não é mais Ele quem está controlando tudo, ou melhor, Ele controla tudo sem controlar tudo. Se Deus limitou a sua soberania, é necessário que exista um ser capaz de criar, com o poder criativo para as situações da vida, cotidianas da vida. E o nome disso, no arminianismo, é autodeterminação, também citada no livro Contra o Calvinismo, de Roger Olson. E eu acho interessante, gente, que o Roger Olson, ele não fica com aquele joguinho de cintura, sabe? Que o arminiano vem e fala, e que eu mesmo usei, não é bem assim, que tem isso aqui, pai, e ó, se escapa. Não, ele vem e fala, ó, arminianismo é isso aqui, cara, autodeterminação. Nós somos responsáveis pela criação das circunstâncias da nossa vida. E aí a gente absolve Deus dos males do mundo, todavia a gente condena ele como um Deus fraco, né? Aí vem o Hulk, pega ele pelo braço, sacode, bate, Deus fraco. Não é isso. Não é isso, corta essa parte, corta. Realmente, você quer absolver o problema do mal, só que tirando um dos seus atributos que faz parte da essência do ser de Deus. Para você criar uma resposta humana, você acaba tirando um atributo de Deus, é isso. Para você entender melhor o que é autodeterminação, eu vou ler uma passagem que explica aqui desse livro. O agente moral livre é a causa das ações morais livres. E é sem sentido perguntar o que fez o agente livre agir, da mesma forma como é perguntar quem criou Deus. A resposta é a mesma nos dois casos. Nada pode causar a primeira causa, porque ela é a primeira. Não há nada antes da primeira. Da mesma forma, a pessoa é a primeira causa das próprias ações morais. Se ela não fosse a causa das próprias ações livres, elas não seriam suas ações. Qual é que é o problema que eu vi aqui nessa afirmação da autodeterminação? De que o ser humano é o responsável pelas suas escolhas morais, embora que o calvinismo não negue isso. O calvinismo não nega que o ser humano agencia as questões peculiares da vida. O que o calvinismo nega é que o ser humano possa intervir na sua salvação de alguma forma, seja escolhendo, seja praticando alguma coisa. Então nós vamos entender isso melhor. Então o livre-arbítrio é a autodeterminação daquilo que eu escolho. É o que eu escolho ser, que eu escolho fazer. Isso do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista dos decretos de Deus, das questões eternas e em relação a Deus, o livre-arbítrio arminiano, ele possui uma outra questão a ser chamada a atenção, que é o fato de que, do ponto de vista arminiano, o arbítrio humano, ele está preso, amarrado, ele está morto, ele não pode conduzir a Deus, ele só leva ao mal, só arrasta ao inferno. Então qual é a solução? Note que aqui o calvinista e o arminiano concordam plenamente, ou pelo menos, se não plenamente, concordam em boa medida, de forma igual. E aí vem o terceiro ponto a respeito do que me conduziu a tornar calvinista. Então o arminiano, ele crê que, ao ouvir do evangelho, isso é o arminiano clássico, o arminiano wesleyano, ele crê que o ser humano já nasce com a graça preveniente. E o arminiano clássico, ele acredita que ao ouvir o evangelho, a graça preveniente vem ao ser humano e liberta o arbítrio. Aquele mesmo arbítrio que ele já tinha livre,
em relação às agências que ele fazia das coisas cotidianas do dia a dia. Então agora, com a graça preveniente, o seu arbítrio em relação a Deus está livre. Deus capacitou o seu arbítrio, a sua escolha, para que ele possa aceitar ou possa rejeitar Cristo, ou Deus no caso, a mensagem que ele está ouvindo, o Evangelho. No entanto, nesse ponto aqui, começam a entrar as inconsistências e o que vai de encontro o calvinismo e o arminianismo. O texto bíblico de Efésios 2:8-9 diz assim: de sorte que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O calvinista diz assim: numa ação monergista, ou seja, uma ação única e exclusiva da parte de Deus, Deus soberano e todo-poderoso vem até o ser humano, regenera o ser humano pela sua graça irresistível. Esse ser humano regenerado, ou seja, vivo de novo, ele crê agora que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e ele se arrepende dos seus pecados, mas regenerado por Deus. Ou seja, a única questão envolvida na salvação do homem aqui é a graça, tal qual o texto diz. De sorte que pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, o que está aqui envolvido, que não vem de vós, é dom de Deus, nesse texto bíblico, é todo esse pacote. Graça e fé. E não existe como nós queremos analisar daquele ponto de vista, né, de que existe que a palavra fé, ela é neutra, o artigo é feminino, então não tem como associar a fé, porque graça também é. Então, o que não vem de nós é tanto graça quanto fé. E eis a questão, eis o ponto aqui. O arminiano diz que a graça preveniente liberta o seu arbítrio para poder escolher entre Deus ou rejeitar a Deus. Isso significa na prática que a graça não salva o arminiano. Ela capacita ele a escolher a salvação. Você entendeu onde é que eu quero chegar? Se a graça preveniente não salva, logo o elemento eficaz na salvação do ser humano é não a graça, mas a fé. Porque a graça não chegou a salvar. Ela simplesmente proporcionou a possibilidade de salvação através da fé, que segundo o arminianismo é uma resposta humana a Deus e não um dom de Deus. Embora alguns arminianos vão dizer sim, ela é tanto dom quanto ela é uma resposta humana a Deus. Alguns calvinistas também dizem isso. Se não me falha a memória, Michael Horton diz isso também. A questão é que nós precisamos traçar um fio lógico aqui entre a autodeterminação e a fé, que é o elemento eficaz da salvação, já que a graça não salvou, ela só libertou, ela só concedeu a possibilidade. Então a fé, se ela, como o arminiano afirma, como Wesley afirmou, ela é uma resposta humana a Deus, logo ela é fruto da autodeterminação que o ser humano possui. A saber, embora tenha sido sim liberto pela graça preveniente, a graça preveniente não me fez nascer de novo, eu ainda estou com a minha natureza decaída, porque eu não fui regenerado, segundo o arminianismo, e ainda assim eu fui capaz de produzir fé. Fé essa, entenda-se aqui, que é a fé salvífica, que é ela que vai me fazer passar pela porta da salvação que a graça preveniente abriu. Sendo assim, essa fé se tornou uma autodeterminação do ser humano ainda não regenerado, apenas liberto pela graça preveniente, logo transformando a salvação, que deveria ser por graça, em obras, salvação por obras. E essa é a reclamação do arminiano em relação à queda, que se Deus controlou totalmente o arbítrio do ser humano na queda, então Deus é a causa eficaz da queda. Mas o arminiano não se dá conta que na hora da salvação ele cai na sua própria armadilha, porque ali a fé é o elemento eficaz na salvação de acordo com a própria crença arminiana. E embora ela não seja explicitamente falada, para o bem da lógica, conforme eu demonstrei, é necessário sim nós fazermos essas ligações e darmos os devidos nomes ao que de fato já é crido pelo sistema soteriológico. Então qual é a solução? Para mim não jogar apenas uma situação no colo e você ver, não, meu Deus, o arminianismo então não é o que eu pensava, mas eu não sou assim, não entendo o calvinismo, me explique melhor. Então para você entender o que eu construí em cima disso, lógico, não construção minha, né, mas um apanhado de teólogos que já vêm há séculos discutindo, debatendo e elencando as doutrinas bíblicas de forma sistemática, a questão é a seguinte: nós precisamos entender que o calvinismo possui
uma visão bibliocêntrica na questão liberdade humana, soberania divina. O calvinismo leva essas duas verdades como reveladas. São antilógicas, disse Roger Olson. Não são antilógicas. Por quê? Porque chamar essas doutrinas de antilógicas é o mesmo que dizer que a doutrina da Trindade é antilógica. Eu não posso afirmar que a Trindade é uma doutrina antilógica porque ela é uma revelação de um Deus santo, de um Deus que os seus pensamentos são muito superiores aos meus e o que eu não posso entender. Então, na revelação, eu simplesmente digo, eu creio. Uma união hipostática, onde um Deus feito homem se torna integralmente Deus e integralmente homem, e ele morre sem comprometer a sua integralização divina. Eu não posso considerar antilógico, eu tenho que dizer, amém, Senhor, eu creio. Isso são antinômios, teologias que andam de forma paralela e que aparentam se chocar, elas aparentam ser ilógicas. No entanto, por serem revelação de uma mente muito superior, infinitamente superior a nós, que é a mente divina, nós apenas dizemos amém, queridos. Nós dizemos apenas, nós cremos, Senhor, nós acreditamos. E essa é a solução. O arminianismo dá um nó lógico do lado do homem. No entanto, existem sim calvinistas extremados que dão um nó lógico do lado de Deus. E eles aniquilam a vontade humana. E a vontade humana é uma verdade na Bíblia. A vontade humana é uma verdade na Bíblia. Mas a soberania absoluta de Deus é outra verdade na Bíblia. E elas precisam andar paralelas. Nós não podemos dar o nó nem aqui e nem aqui. Nós temos que dizer, onde a Bíblia fala, eu falo, onde a Bíblia se cala, eu me calo. É um clichê? É. Mas deve ser buscado por todo cristão. E a Bíblia diz, o homem tem liberdade, o homem escolhe. E a Bíblia diz, Deus é absolutamente soberano. E eu só digo para isso, amém. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Acompanhe semanalmente o assunto da perspectiva reformada aqui no nosso canal Reflexões Reformadas. Compartilhe esse vídeo. Se você tem um amigo arminiano, passe esse vídeo para ele. Compartilhe na sua linha do tempo. Permita que ele veja, para que ele perceba que eu estou tratando do ponto de vista do arminianismo. Eu não estou tratando preconceituosamente aqui. Estou tratando com muito respeito uma doutrina que eu criei por décadas. E agora eu percebi algumas inconsistências bíblicas e lógicas. E eu apenas estou compartilhando com vocês. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Até a próxima. Sabe que eu tenho a impressão, cara, que eu estava sendo direcionado a crer nas doutrinas da graça. E aí parecia que Deus estava me dizendo, filho meu, tá fugindo de mim, é? Já tentei, procurei outra vez. Não, cara, não é bem isso não. Pula essa parte, pula.